essa criança depois de decidir. Então, vive há anos aqui, depois leva lá um mês com outro pai, bom, agora ele vai entrar numa crise de lealdade. Não é ele que vai Mas ele já não está decidir. nessa crise de lealdade? Não, agora ele não está. Ele teve que ir à justiça e parece que repetidas vezes disse diante do juiz que ele gostaria de ficar no Brasil com esta família. Ele disse isso, mas Isso é verdade que isso é o que ele conhece como família, o que está ali mais próximo. Esta é a família dele. Por mais que o pai goste, por mais verdade biológica que seja, essa não é a realidade dessa criança. Depois, assim, ó, para dar cumprimento, para o Brasil não ficar mal internacionalmente, porque está cumprindo a Constituição, está deferindo, atendendo o melhor interesse dessa criança, porque a mãe pode ter agido mal e ter ido embora. Como é que a gente sabe que esse é o melhor interesse? Bom, é porque ela está aqui, porque ela tem a família dela aqui, ela está convivendo aqui assim. Se isso não lhe traz prejuízo, e não traz, não vejo porque coloca lá para depois de um tempo experimentar. Eu acho que, olha, isso aí é... De toda forma, qualquer um dos dois caminhos abre rumos irreversíveis. Eu acho Esse que é o drama da situação. De Salomão, né? Assim, realmente não tem cortar a criança no meio. Isso que o juiz fez. E aí você leva um ano lá para ele ver, olhar e tal. Mas na verdade, eu acho que nenhum dos dois está favorecendo o melhor interesse da criança, que com certeza não é ter essa exposição e ter essa insegurança de que de manhã vai para os Estados Unidos, à noite não vai mais e com certeza isso não vai acabar aí. Bom, mas se o pai já viu tantas vezes o filho repetir perante a justiça e com laudos psicológicos que o desejo dele é ficar aqui, olha, um pai que é pai mesmo, há que saber respeitar isso. Mas tem um laudo que diz que o menino é muito influenciado e ouve só coisas muito ruins do pai, quer dizer, a gente percebe que houve uma blindagem a esse personagem pai americano. Ou ele se autoblindou. Houve vários encontros, uma sequência de tentativas dele vir ao Brasil. Quando ele ia para o encontro, vinha uma liminar que impedia que ele encontrasse o menino, encontrava poucas horas com alguém junto. Então, de fato, houve um rompimento nessa relação. E é difícil, lógico, estamos analisando aqui a distância, sem conhecer profundamente os sentimentos de todas as pessoas envolvidas. Mas é difícil imaginar que haja alguma coisa espontânea ali. Deve faltar a centelha mais forte é a do pai que pede o filho, né? É uma posição... Não, é que eu acho que do ponto de vista psicológico é muito difícil para qualquer de nós dar alguma opinião, porque a gente não conhece com maior profundidade o que acontece, né, no backstage dessa história toda. Agora, do ponto de vista legal, eu discordo, porque eu acho que, de fato, o caminho seria ele voltar para os Estados Unidos e ter a questão da guarda e das visitas decidida lá. E os Estados Unidos, enfim, têm cumprido esse tratado. A própria sentença menciona que parece que de 95 a 99, os Estados Unidos repatriaram quase 700 crianças, 698, acho. Então, eles vão cumprir a lei. Se ficar determinado lá que o melhor interesse da criança é voltar, ele volta. Pois é, mas como é que vão avaliar isso lá? A criança vai para lá sozinho, quem estiver examinando a criança lá não conhece a família dela aqui, a realidade dela aqui, o que ela viveu tanto tempo aqui. Sempre vai ser uma opinião alternando a dúvida, parcial, a transferência da dúvida para a justiça de cada país. Mas a família mudou tanto nos últimos 50 anos, da segunda metade do século XX para frente. Famílias são horizontais, pais viajam, mudam de cidade o tempo todo, mudam de país e a guarda é alguma coisa muito mais disputada pelo pai hoje do que era antes. Antigamente havia um certo consenso de que na separação o filho ficava com a mãe. Hoje em dia esse consenso, pelo menos do lado das famílias, já não existe. O que está faltando a gente atualizar na lei? A gente tem um Código Civil recente, ele já acompanha mais, ele fica mais perto desse sentimento. Já nasceu velho. O que vocês acham, já que vocês lidam com essa coisa da família? Ele repetiu praticamente o Código anterior e a jurisprudência já tinha avançado muito. Tem um instituto, que até eu ajudei a fundar, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que tem feito uma verdadeira revolução. Trouxe todo esse lado da afetividade para dentro do âmbito do direito de família. Agora, se trabalha com isso, com afeto, com as relações afetivas, aonde existe um vínculo de afetividade, aí nós temos uma família, tanto não se fala mais em família, mas em direito das famílias. Porque família é mesmo, como tu referisse, Mônica, um conceito plural, variado. E a legislação não veio acompanhar esta realidade, porque assim, ó,
A lei sempre vem depois. Primeiro vem o fato, as coisas As acontecem, mudanças da sociedade. vai mudando, os pais se tornaram mais próximos dos filhos, as mães estão trabalhando, estão reivindicando mesmo a participação dos pais. Os pais descobriram a delícia da paternidade, então na separação eles estão reivindicando mais também ficar com os filhos e a guarda dos filhos, e agora se fala em dano afetivo, ou seja, quando o pai abandona, tem até que pagar uma indenização, é responsável. Se fala em alienação parental, que também é outra realidade muito presente agora. Ou seja, esta guerra, nessa disputa, leva a um a tentar afastar do outro. E a justiça tem que resolver essa situação, sabe? O legislador, ele é um pouco mais refratário. O direito do pai ainda está pouco explicitado, não é? Eu acho que quando a gente fala de família, as situações são tão particulares que eu não acredito que a justiça resolva nenhum problema. Quer dizer, a justiça põe fim a uma briga, né? Diz, olha, decide-se desse jeito. Quer dizer, é complicado a gente dizer em termos gerais, porque cada caso, de fato, é um caso muito diferente, muito particular. E é por isso que assim, cada vez mais na justiça está se fazendo uso desses recursos interdisciplinares. Ou seja, hoje em dia todas as varas de família têm psicólogo, tem assistente social, sempre se ouve, sabe? Se começar a tentar mais esse lado. E que tipo de esforço faz um juiz de família hoje? O que o norteia nas suas decisões que afetam vidas, né, de crianças e afetam vida de adultos envolvidos afetivamente? Essa questão afetiva tem sido muito considerada. Né? Mudou alguma coisa em termos de concessão aos pais, já que esse direito sagrado da mãe de ficar com seus filhos vem... Sim. É quase que um tabu, né? Mudar a guarda. Os pais acham assim, eles são alvo de um preconceito. Você diz assim, olha, o fato de eles quererem ficar com os filhos, parece que está querendo assim, que horror, quer tirar a filha da mãe um problema. E tal, criando problema. Mas acho que existe mesmo um direito dos pais, hoje em dia, reivindicarem igualdades de condições, sabe? Bom, permanecer com o seu filho. Mas tem agora uma legislação bem nova.